Alô, meus amados, vamos lá. Bom, esse é o nosso exercício número 6 sobre mapeamento de textura, tá? Para a gente realizar ele, a gente vai fazer esse exemplo aqui. O mapeamento de textura é a técnica que permite a gente controlar a posição do bitmap em cima de um objeto que a gente aplicou, né? Então, juntamente com essa técnica, a gente também vai ver a técnica de submaterial, ou submapa, né? Que é aplicar um mapa por cima de outro, né? Como o Max está informando aqui, tá? Então, para a gente começar a fazer isso daqui, nós vamos primeiramente criar um nosso balcão aqui, né? Caso vocês precisem criar algum tipo de estrutura no projeto de vocês aí, parecido com essa, então eu vou criar aqui usando um box normal, tá? E depois usando, lembrando aqui da ferramenta AutoGrid, eu vou criar um box chanfrado com o AutoGrid ligado. Eu vou construir o box aqui em cima do primeiro box. E aí vou usar agora a ferramenta de alinhamento para alinhar com o de baixo e vou ligar só a opção X e Y, tá? Centro e centro. Então ele já está alinhado pelo centro aqui, meu balcão já está exatamente certinho. Eu vou só aumentar um pouco o comprimento altura não, o comprimento dele aqui, ficar um pouco mais amplo, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui agora é nada mais nada menos do que chamar o editor de materiais com a tecla M. Vou criar um material aqui que vai ser o material de madeira. Agora, só para a gente ver como é rápido aplicar uma textura num objeto do 3D Max, eu estou aqui com o meu material de madeira, eu vou arrastar diretamente para cima do objeto. Tá? Então o que acontece? O Max automaticamente já entende que você quer criar um material com aquela textura ali. Então se eu usar a ferramenta conta-gotas aqui, que eu posso usar para pegar qualquer material desse, eu posso, aqui, ele vai aparecer que o meu material já está criado aqui com uma textura de madeira, tá certo? Bom, vou aplicar esse mesmo material no tampo aqui da mesa, tá? Para ser uma outra textura de madeira. Só que o Max entende, ó, como materiais separados, ó. Ó, aqui é o material 30 e aqui é o material 31. Então, mesmo que eu tenha utilizado a mesma imagem aqui para fazer a textura, ele vai criando materiais diferentes. Por que eu criei materiais diferentes? Porque nesse material daqui de baixo é que eu vou aplicar logo o logotipo, tá? Por cima. Então, como é que nós vamos fazer isso inicialmente? Então, no material 30 aqui, eu já tenho um mapa difuso aplicado, tá certo? Bom, a gente sabe que não pode, com isso aqui é um mapa bitmap, tá? É um mapa bitmap. Então, se eu não tenho como aplicar um bitmap por cima de outro bitmap. Se eu tivesse que ter essa construção aqui de alguma forma, eu tinha que ter preparado isso aqui antes no Photoshop, ter feito a composição desse logotipo por cima da textura diretamente lá no Photoshop. Mas eu não teria as possibilidades de edição que eu teria aqui, como aumentar o tamanho dessa marca aqui no 3D Max, mudar ela de posição, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso primeiramente? Nós vamos criar o chamado submaterial, tá? Ou submapa. O que é isso? É a possibilidade que o Max tem de colocar um mapa dentro de outro mapa. Vamos entender isso na prática. Aqui eu tenho um mapa de xadrez, né? Que vocês já conhecem aí, ó, tá? Então, a propriedade do mapa xadrez basicamente, ele tem inicialmente duas cores, tá?
Então, aqui nesse exemplo, eu acrescentei na cor preta um mapa de ruído, que é um mapa de noise que cria essa imperfeição aqui. Tá? Então, só para exemplificar um pouco mais do início, eu vou aplicar aqui um mapa checker. Tá? Então, aqui está o mapa checker original. E todos os mapas, praticamente, ao lado das caixinhas de cor dele, quando é um mapa procedural, tem uma opção, tem uma caixinha vazia para você colocar um outro mapa dentro, entendeu? Então, ou eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, o mapa Perlin Marble, que é um outro mapa procedural. Então, onde era preto, ficou o mapa procedural. Tá? E ele entrou na edição do mapa que eu incluí, que é o Perlin Marble. Tá? Então, como é que está ficando a minha árvore de materiais agora? Eu estou com o Perlin Marble dentro do checker, tá? Que está dentro do material standard. Então, à medida que eu vou acrescentando submapas, e às vezes eu preciso fazer um material bem mais complexo, tá? Com várias texturas e aparências diferentes, então ele vai organizando o meu material dessa maneira aqui. Então, para a gente trabalhar com essa textura aqui, nós vamos utilizar um mapa chamado Composite, que é um mapa que faz aqui. Aqui está o mapa Composite. O mapa Composite, ele permite que eu coloque várias texturas, quantas texturas eu quiser, como se fossem as camadas do Photoshop. E eu posso editá-las individualmente aqui, a opacidade, o método de sobreposição, né? Então, bom, para a gente criar isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no material 30, dentro do mapa. Então a gente vai entrar dentro do mapa aqui agora, tá? Para conseguir criar, tem que entrar obrigatoriamente como se fosse editar o mapa. E aqui agora a gente vai dar um clique nesse botão. Esse botão ele permite alterar o mapa que já está incluído. Se eu quisesse mudar o mapa de bitmap por algum outro mapa diferente, é só escolher aqui o mapa e dar um OK, tá? Só que, além disso, o Max me permite que eu não só troque o mapa, como eu, no momento que eu estou fazendo a troca, que eu possa colocar ele como submapa também. Então, quando eu escolher aqui o mapa Composite, der um OK, ele vai me perguntar: você quer descartar o mapa de madeira, né? Ou você quer manter o mapa antigo como submap? Aí a gente vai dar um OK aqui. Bom, então, para a gente conseguir fazer então o submapa aqui, nós vamos acrescentar. Bom, então ele manteve aqui o meu material de madeira aqui, né, embaixo, tá? E agora por cima dele eu posso colocar a marca, né, para ficar como tá aqui no outro balcão, tá? Então, para fazer isso, eu vou acrescentar aqui, uma nova camada, que é essa camada aqui, e ele vai abrir essa caixinha para eu dizer qual é o mapa que eu quero utilizar aqui dentro, que pode ser qualquer mapa, inclusive o bitmap. Então, o bitmap ele tem que ter uma especificidade, ele tem que ter o fundo transparente, tá? Ele tem que ser tratado no Photoshop e outro aplicativo gráfico, exportado num formato que permita transparência. Então, esse daqui já está com essa característica, então eu vou simplesmente arrastá-lo por aqui, e automaticamente ele vai aplicou ali, tá? Ele aplicou no objeto. Só que agora a gente vai ter que controlar a aplicação desse material no objeto. E agora a gente vai utilizar a técnica de mapeamento de materiais. Então, são duas técnicas nesse tutorial. Submaterial, aplicação de um material dentro do outro, e mapeamento de material. A técnica de mapeamento de material é feita por uma série de modificadores, tá?
sendo que o mais comum deles é o UVW-Map. Tem outros modificadores que trabalham também com mapeamento de material para fazer criações mais complexas, tá? Esse daqui é a nossa porta de entrada ao mundo da edição de materiais, tá? Que vai ser o nosso UVW-Map. O que é o UVW-Map? Estão vendo esse objeto que apareceu aqui na minha por dentro do meu objeto? Esse é o gizmo do UVW-Map. O gizmo do UVW-Map vai representar a imagem que está sendo aplicada como textura na superfície do objeto. Então vocês perceberam aqui que a imagem sumiu, o mapa sumiu, né? É porque esse gizmo ele está apontado para cima. É como se o gizmo tivesse é como se o mapa tivesse na superfície desse gizmo. O gizmo fosse um decalque, né? Então, por exemplo, se eu girar aqui o gizmo, ó, ele vai voltando agora, ficar na posição que eu quero, tá? Para a gente girar rapidamente, sem precisar usar a rotação, basta que eu use aqui as opções de alinhamento, ó, X, Y ou Z. Automaticamente ele cai para o lugar correto, tá certo? Bom, outros itens interessantes aqui do meu UVW-Map é o tipo de mapeamento. Se eu estivesse aplicando essa marca num cilindro, em uma superfície cilíndrica, eu iria utilizar o mapeamento cilíndrico. Se estivesse aplicando numa esfera, esférico. Se estivesse aplicando numa caixa, aquele aplica por cada face, aquele aplica de uma outra maneira, tá? Então, a segunda opção do UVW-Map é a dimensão do gizmo, ó, que eu posso ou alterar essas medidas aqui, ou eu posso utilizar a ferramenta escala, ó, mexer na direção do UVW-Map, tá? A outra opção é o tile, que é a quantidade de repetição que o mapa vai ter, tá bom? E tem essas opções aqui que ajudam, tipo a opção Fit, que ele encaixa automaticamente o gizmo em toda a área do objeto, a opção Center, que ele centraliza, né, o gizmo, por exemplo, se estiver assim, ó, ele centraliza o gizmo, tá? Então, para a gente finalizar essa marca, que fica exatamente como está no exemplo original, primeiramente a gente vai ter que posicionar aqui o gizmo na posição que a gente quer, tá? E na proporção que a gente quer, ó, jogar ele para aqui. Não está na proporção certa, ainda está um pouco deformada, tá? É uma marca quadrada, na verdade. Mais ou menos isso daqui. Ó, só mais um exemplo para a gente ver a força do UVW-Map. Se eu quisesse aplicar o mapa aqui na quina do objeto, ó como ficaria. Tá? Então, você ganha mais versatilidade quando estiver fazendo um mapeamento de objetos. E à medida que vocês forem estudando mais o aplicativo, vocês vão se deparar com a necessidade de aplicar uma marca num copo, por exemplo, que seria um cilindro, ou aplicar a marca numa esfera para fazer algum tipo de grafismo, tá? Isso vai acontecer mesmo. Então, vou só voltar ao alinhamento aqui, ó, alinhamento Z. Ele acaba não resetando o alinhamento, né? Ele acaba usando o alinhamento a partir do que eu já estava ali. Deixa eu voltar aqui então, o alinhamento normal, e vou jogar o gizmo lá para o centro agora do meu objeto, tá? Bom, aqui tem a opção reset aqui, ó. Pronto, reset aqui. Agora eu vou dar um alinhamento com Y. Vou ligar aqui. E agora eu vou dar um fit para ele ficar proporcional. E agora eu vou usar a ferramenta de escala aqui para diminuir o tamanho dele. Vou colocar nesse ângulo aqui para ver
Se ele está exatamente onde eu quero, vou aumentar ainda um pouco mais aqui, ó, para ficar na proporção quadrada. Vou colocar aqui no centro agora. Bom, agora está faltando uma coisa, né? Eu quero que ele pare de repetir as imagens, que mostre somente essa imagem aqui no centro. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que desligar o tiling, que é a repetição, né? Para desligar o tiling, eu tenho que editar o mapa, que eu quero que ele tire o tiling, que ele tire a repetição, né? Que no caso é esse mapa aqui. Para editar o mapa, só dar um clique aqui, ó. Ele vai entrar naquela mesma caixinha de configuração de material que a gente já conhece. Então a gente simplesmente vai desligar aqui o tile, ó, o tile Y e o tile Z. Eu fiz no material correto. Vamos ver aqui. Fiz o material correto. Aqui ele não atualizou a viewport. Provavelmente pronto. Apertei aqui, agora ele atualizou. Tá certo? Bom, uma questão em relação ao mapa Composite, que é um mapa de submapas, que trabalha com submapa. Ele não mostra os dois mapas já na composição ao mesmo tempo. Ele mostra ou um ou outro. Então, se você quiser ver a marca para editar a posição dela, você entra aqui e ativa, ó, o Show Shade de material. Se você quiser editar o material de madeira, você entra no mapa da madeira e, ó, ative, e aqui você pode mexer no tile para aumentar o mapeamento da forma como a madeira está disposta na superfície do objeto. Se quiser inclinar aqui, ó, como a gente já viu, ó, se quiser inclinar aqui a superfície de madeira, tá? As duas estão sendo editadas de forma diferente, ó. Tá certo? Então, dessa forma a gente consegue aplicar logotipos em cima de superfícies aí. E eu espero que vocês aproveitem essa técnica para poder trabalhar com logomarcas dentro das imagens em 3D no projeto de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.